Se você está aqui, provavelmente está passando pela dor de um fim, a dor de um término, a dor de ver seus planos desmoronando, de sentir esse vazio aqui dentro do peito. A mente não para, o coração fica apertado e você se pergunta: como eu faço para superar isso? Como faço para sair dessa dor? Se você se sente assim, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente como você pode começar a sua reconstrução emocional. Eu vou te ensinar também quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem após um término e que só fazem essa dor aumentar. Se você entender isso e aplicar, a sua vida já começa a mudar hoje. E eu também vou te ensinar uma técnica de controle da sua mente e das suas emoções. O fim de um relacionamento não é sobre perder alguém, é sobre perder planos, sonhos, a rotina, a segurança emocional. De repente, tudo vira silêncio, vazio, saudade, ansiedade. Você tenta seguir, tenta se distrair, mas parece que o seu coração não deixa. O pensamento fica preso lá no passado, nas lembranças, nas perguntas sem respostas. E a verdade é que ninguém ensinou a gente a lidar com isso. Por isso essa dor é tão devastadora. E eu não estou falando isso só da boca para fora. Eu mesmo já passei por isso e sei exatamente como isso dói, porque eu já estive aí, nesse lugar. E quando eu vivi isso, eu percebi que se eu não aprendesse a cuidar da minha mente, do meu emocional, eu ia me perder. Foi aí que eu mergulhei na hipnose, no autoconhecimento e na reprogramação mental. E não só me reconstruir, como hoje eu ajudo outras pessoas nesse mesmo caminho. São centenas de pessoas que já passaram por esse processo comigo e hoje vivem leves, em paz, em equilíbrio. Deixa eu te ensinar uma coisa importante agora. Existem 3 erros que quase todo mundo comete após um fim de relacionamento. E esses erros que fazem a dor durar muito mais tempo do que deveria. O primeiro erro é fugir da dor, tentar se anestesiar, se entupir de distrações, de redes sociais, de trabalho, de qualquer coisa que te faça parar de sentir. O problema é o seguinte, que quando você não enfrenta esse problema, ele irá te aprisionar e se aprofundar ainda mais. O segundo erro é você buscar respostas onde não existe. Ficar tentando entender o porquê. Reviver as conversas, ler as mensagens antigas, stalkear. A sua mente fica presa lá no looping do passado, alimentando essa dor. E o que você precisa não é de respostas, você precisa de cura, é de transformação, é de libertação. E o erro 3, se desconectar de si mesmo. Você começa a se abandonar, a deixar de se cuidar, perde a autoestima, perde a conexão com a própria vida. E isso é muito perigoso, porque sem perceber, você se coloca num ciclo de sofrimento, de dependência emocional, de dor e vazio. E isso pode se aprofundar muito. Eu atendo muitas pessoas, todos os dias, nessa situação. Se você parar de cometer esses erros, sua reconstrução já começa. Só que tem um detalhe, isso não se faz na força, não é só querer, existe um processo. E é sobre isso que eu quero falar agora.
sobre o caminho que pode te conduzir para essa cura emocional. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que que isso dói tanto? Por que é tão difícil sair desse ciclo? Deixa eu te explicar algo que talvez ninguém tenha ainda te falado sobre isso. Quando você vive um relacionamento, a sua mente cria um vínculo emocional. Esse vínculo não é somente com a pessoa que você convivia. Ela é com tudo que está relacionado. É com a rotina, com os planos, com os hábitos, com a ideia do futuro que vocês criariam juntos. Quando esse vínculo é rompido, a sua mente não entende isso como um simples fim. Ela entende isso como uma verdadeira ameaça. E toda vez que a mente entende que você perdeu algo, que era a sua fonte de segurança emocional, ela ativa um mecanismo de defesa que gera ansiedade, insônia, pensamentos acelerados e um looping mental onde você revive memórias que tenta buscar o tempo todo respostas, por isso fica remoendo o passado. A sua mente começa a te puxar o tempo todo para o passado, te colocando lá, porque ela acha que se você pensar o suficiente, você vai conseguir resolver essa dor. Só que isso não acontece. O que acontece, na verdade, é que quanto mais você pensa, mais você sofre. Isso é neurociência pura. É como se sua mente estivesse entrando em um modo de sobrevivência emocional e ficasse te puxando para você reviver o que já aconteceu, tentando te proteger, mas sem perceber que isso só te faz sofrer ainda mais. E aqui vem uma verdade que te liberta. Você não precisa mais tentar esquecer. Você não precisa mais lutar contra essa dor. O que você precisa é de um processo que ajude a sua mente e o seu coração a entenderem de forma profunda e inconsciente que isso acabou, que esse ciclo ele se encerrou. E o mais importante, que existe vida, existe paz, existe felicidade além desse fim. E isso conscientemente é muito difícil de se fazer, porque o consciente entende, mas o inconsciente continua lá, te puxando para o passado. E é exatamente aí que entra o processo que eu preparei para você agora. Foi por isso que eu criei o programa Cura para o Coração, reconstruindo-se a partir do fim. É um processo 100% online, feito para te conduzir na sua jornada de cura, de reconstrução e de libertação emocional. E isso não se trata de um curso, é um programa de transformação pessoal, uma verdadeira jornada terapêutica, onde você vai ter acesso a áudios de auto-hipnose profunda, reprogramação mental, criados especialmente para desprogramar as memórias que te machucam. Silenciar essa voz do passado que te impede de viver o presente. Acalmar a sua mente e aliviar a ansiedade e te ajudar a se sentir em paz. Reconectando você com a sua força interior, a sua autoestima, o seu amor próprio. Além disso, você tem uma trilha de vídeos de autoconhecimento e reflexões transformadoras, para você entender exatamente o que está acontecendo aqui dentro de você
É o consciente falando com o inconsciente. Porque a sua mente te prende ao passado. E como, passo a passo, você vai reconstruindo a sua vida emocional. Além de ferramentas práticas e guiadas de cura e de perdão, para você aplicar no seu dia a dia e transformar a dor em aprendizado, a tristeza em força e o fim em um recomeço. E se você fosse fazer esse processo individualmente comigo, no 1 a 1, no consultório, seriam aí um protocolo de tratamento de aproximadamente 4 ou 5 sessões. E considerando o meu custo individual, com certeza isso daria mais de R$3.000. Mas eu sei que nem todo mundo pode estar comigo presencialmente no 1 a 1. E sinceramente me dói saber que tem tanta gente sofrendo sem conseguir ter acesso a esse processo de cura. Foi exatamente por isso, tentando encontrar um meio onde mais pessoas pudessem ter acesso de uma forma mais acessível a esse programa, a escalar isso. E é o que o online permite. Foi por isso exatamente que eu transformei esse processo em um programa online, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer horário, pudesse ter acesso a essa transformação. E como esse é o lançamento oficial do Cura para o Coração, reconstruindo-se após o fim, eu preparei uma condição ainda mais especial. Você pode acessar hoje esse programa completo, não por R$3.000, R$4.000, mas apenas por 12 parcelas de R$9,93, ou R$96 à vista. Isso mesmo, sério, menos do que um jantar, menos do que qualquer ida aí a um fast food. Mas o que você leva não tem preço. Você leva a sua paz, você leva a sua vida emocional de volta, a sua liberdade daquele passado, sua nova versão. Só que atenção, esse é um valor extremamente especial de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse valor em níveis tão baixos. Então, se essa página ainda estiver no ar, e se esse botão ainda aparecer aqui, é porque essa condição ainda está ativa. Mas eu realmente não sei até quanto tempo. Ela pode sumir a qualquer momento. Então, não deixa para depois, que o seu coração precisa agora. A sua cura pode começar hoje, agora, nesse momento. Clica no botão abaixo e vem comigo nessa jornada de cura e de reconstrução. Porque a dor do fim não precisa ser o fim da sua vida. Ela pode sim ser o começo de uma nova versão, de um novo capítulo da sua vida, mais forte, mais leve, mais confiante, mais livre. O seu coração merece essa cura, você merece essa transformação. E eu te espero lá dentro do programa, de coração para coração. Eu te espero lá.